Bem-vindos. Hoje eu queria contar para vocês um caso que aconteceu quando eu era estudante de física lá em São Carlos, na Universidade Federal. Tava eu um belo dia lá no ponto de ônibus, esperando lá o meu circular chegar, com os livros na mão. E aí senta do meu lado um senhorzinho, né? Devia ter uns 70 e poucos anos, cabelo branco, né? De bengalinha, tudo. Sentou do meu lado no ponto de ônibus. Viu eu com aquele monte de livro, né? Tava estudando porque ia ter prova e tudo mais. Os livros grossos, assim, chamava atenção, né? Aí o velhinho chegou e falou para mim: Escuta, você é bom nesse negócio aí? Eu falei: Eu tô estudando. Vou te propor um problema para ver se você é bom. E aí ele me deu esse seguinte problema aqui, o caso do tijolo. Foi muito interessante porque me permitiu ver como que a gente fica tão centralizado, né, no que é o acadêmico, né, de como a gente estuda as coisas de acordo com as regras da universidade, ou no caso do segundo grau, com as regras do ensino médio. E a gente não vê como é que as pessoas no popular também têm ali um aprendizado matemático, um aprendizado da prática muito importante e que os faz pensar de maneira lógica também, da mesma maneira que a gente estrutura usando sentenças matemáticas, letras e tudo mais, e às vezes pensam até muito mais rápido do que a gente. Eu demorei um pouquinho para pensar assim, né, sem estruturar, né, qual seria a solução, mas eu vou mostrar para vocês a solução estruturada, né? Vocês podem aí estar pensando como chegar nessa resposta. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo, tenta resolver, tenta chegar numa solução e depois você continua para ver como que eu me saí nessa situação. É o seguinte, ele falou assim: um tijolo pesa 1 quilo e mais meio tijolo. Então me diz aí, meu filho, quanto que pesa um tijolo? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Um tijolo pesa 1 quilo e pesa mais meio tijolo. Aí eu já comecei a imaginar uma balança de 2 pratos. Aqui tem 1 quilo, lá tem um tijolo, aqui tem metade de um tijolo. Como que eu vou chegar nessa solução? Então, peço para vocês aí a pausa. Vou parar aqui alguns minutinhos para você ter o tempo de pausar e você retorna para ver na sequência a solução que eu propus. Voltando então, espero que você tenha pausado, que você tenha tentado fazer aí vários chutes e tenha ficado curioso com a resposta, né? Mas usando aqui o conhecimento que a gente tem do princípio aditivo, multiplicativo, equação do primeiro grau, essa toda a estruturação que a gente tem em matemática no ensino médio, né? Vamos mostrar como é que a gente pode fazer isso. Pega o enunciado que ele propôs e aquilo que a gente não conhece, que é o tal do peso do tijolo. Em matemática, é lógico, tudo que a gente não sabe, a gente chama de X. E você tenta reler a frase de novo, falando: olha, escuta, esse cara aqui, o tijolo que pesa X, do lado de lá da equação, pesaria 1 quilo e mais meio tijolo. Ou seja, ó, eu escrevo assim: o tijolo é igual a 1 quilo mais meio tijolo. Ora, se um tijolo é X, meio tijolo é X sobre 2. E com essa simples formalidade, eu consigo montar uma estrutura que me permite resolver a questão. E aí a gente usa o que aprendeu no ensino médio, né? Aí você vai lá e fala assim: ô, essa fração aqui, esse 2 está incomodando. Vou multiplicar ambos os lados pelo número 2 para ele sair daqui. Ao fazer isso, eu tenho que multiplicar uma expressão do lado direito pelo número 2, eu faço a propriedade distributiva, é óbvio. Só que ao fazer isso, ó, esse 2 e esse 2, como eu queria, eles se cancelam. Aqui 2 vezes 1 é 2 mesmo. Aí eu tenho uma equação bem mais simples. O x deveria estar junto desse outro x. Portanto, se eu subtrair x dos dois lados, eu posso cancelar esse x que está me incomodando aqui. E do lado de lá eu tenho 2x menos x, que é X, ou seja, o meu tijolo, que eu chamei de X, o peso dele é de 2 quilos, portanto, um tijolo pesa 2 quilos. Foi essa a resposta que eu dei para ele. Lógico que eu não falei para ele que mentalmente eu fiz essa conta, e ele virou para mim e falou: muito bem, continua estudando, meu filho, você tá no caminho. Foi mais ou menos isso o meu contato com aquele senhor. Depois nunca mais eu pude vê-lo, né, ao longo
dos meus estudos lá na faculdade, mas ficou marcado essa coisinha, né, de que a gente também tem que observar o que está do lado da gente, o conhecimento que os outros têm, nunca se achar melhor que os outros e sempre aprender um pouquinho mais com as pessoas, né? Só para tirar a dúvida aqui, ó, coloca aqui, ó, um tijolo, 2 quilos, pesa 1 quilo, mais metade de 2, que é 1. Então, 1 mais 1, 2. E aí terminamos com esse pequeno contozinho. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter oportunidades como eu tive de aprender com os mais velhos também, com os velhinhos que passaram a sua vida toda aí contribuindo e aprendendo na sociedade. Um abraço a todos.